O brilho dos candelabros do Grand Hotel Imperial em São Paulo se estilhaçava em centenas de fragmentos de luz, cintilando sobre o mármore polido do lobby. Clara, ajustando a cauda do seu vestido branco neve, viu no espelho não o seu próprio rosto, mas a imagem da sua mãe se aproximando por trás. A expressão era serena, o vestido de linho, de um corte impecável, não tinha adornos desnecessários. Em suas mãos, um pequeno envelope branco. Sua mãe, Elisa Vargas, como sempre, exibia um sorriso tranquilo enquanto dava tapinhas suaves no ombro da filha. Você está bem, querida? A calidez em sua voz baixa era a de sempre, mas por dentro, Clara sentia a ansiedade crescer como uma febre. A festa, que começaria logo após a cerimônia, já se anunciava como um campo minado. A barreira invisível erguida pela família de seu noivo, os Almeida, era palpável, quase física, e suas farpas já a picavam. Ela se lembrou das palavras que vinha ouvindo de seus futuros sogros nas últimas semanas, um mantra doloroso sobre tradição e prestígio da nossa família, e seu estômago se revirou. Na sala de preparação, dentro do salão de festas, a mãe e as tias do noivo, Lucas Almeida, desviaram o olhar rapidamente quando Elisa entrou. Suas roupas eram ostensivamente luxuosas, os colares de pérolas de várias voltas brilhavam em seus pescoços, um testemunho silencioso de sua riqueza. Elas responderam ao cumprimento de Clara com sorrisos amáveis, mas no momento em que viram Elisa, seus olhares vacilaram sutilmente. O vestido simples, a pequena bolsa de mão e o cabelo preso num coque elegante. Beatriz Monteiro, uma amiga íntima da família do noivo, pousou sua taça de espumante e sussurrou para a mulher ao lado: Essa é a mãe da noiva? Pela posição que disseram que ela tinha, eu esperava algo mais impressionante. A voz, embora baixa, era afiada como um bisturi, cortando o ar da sala. As pontas dos dedos de Clara tremeram, mas Elisa fingiu não notar, permanecendo calmamente ao lado da filha. Lucas, que havia saído às pressas para receber seus pais, não presenciou a cena. Finalmente a marcha nupcial soou, e em meio aos aplausos dos convidados, a grandiosa cerimônia de casamento passou num piscar de olhos. Elisa segurou com firmeza a mão da filha enquanto caminhavam pelo corredor, mas por dentro, sentia seu coração ondular como a superfície de um lago sereno tocado por uma pedra. Durante toda a cerimônia, ela podia sentir os olhares da família Almeida avaliando, julgando. Na entrada do salão da festa, ao lado do tapete vermelho, os convidados se reuniam em pequenos grupos conversando. Taças de champanhe dourado cintilavam sobre as mesas enquanto um quarteto de cordas tocava uma melodia suave. No entanto, os olhares de todos convergiam para um único ponto. Os cumprimentos de Elisa eram educados, suas palavras gentis, mas tudo o que recebia em troca eram sorrisos forçados e apertos de mão formais. Mãe, vou levá-la ao seu lugar, disse a mãe de Lucas, oferecendo o cotovelo de uma forma que pretendia ser um guia, mas que transbordava de um antigo sentimento de superioridade. Vendo Clara olhar para ela com ansiedade, Elisa ergueu levemente os cantos dos lábios para tranquilizar a filha. No centro da mesa principal, Beatriz Monteiro colocou sua bolsa de grife em frente a um bolo de torre, intencionalmente alto. Ela ergueu a taça e, dirigindo-se a algumas pessoas, disse em voz alta o suficiente para ser ouvida: Nossa família, você sabe, todos da USP. A sogra. De qual faculdade ela era mesmo? Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. O coração de Clara despencou, e todos os olhares se fixaram em sua mãe. Elisa sorriu serenamente, pegou seu copo de água e tomou um gole. Em vez de responder, ela ajustou silenciosamente a posição de um vaso de flores sobre a mesa. O gesto suave e controlado apenas aguçou o olhar de Beatriz. Foi nesse exato momento que a porta dos fundos do salão se abriu e um senhor de meia-idade, que chegará um pouco atrasado, entrou apressado. O paletó de seu terno escuro balançou enquanto ele, apresentado como um parente distante do noivo, olhava ao redor. De repente, ele pareceu congelar, como se tivesse visto uma aparição. O foco de seu olhar era Elisa. Ele engoliu em seco, juntou as mãos e curvou-se profundamente. Doutora. Doutora Elisa? Ministra aposentada do Supremo? Seu queixo tremia ao fazer a saudação, e um murmúrio percorreu o ambiente.
Os olhos de Beatriz se arregalaram, e os rostos dos pais de Lucas endureceram instantaneamente. Clara, paralisada, olhou para a mãe. Elisa olhou para o homem por um momento e depois acenou com a cabeça calmamente. Há quanto tempo, doutor? Carvalho. Foi uma longa viagem para chegar até aqui, obrigada por ter vindo. Em um piscar de olhos, a direção do vento mudou. Uma onda gigantesca se formou sobre as águas antes tranquilas. O desprezo vago transformou-se em um medo incontrolável, e esse medo começou a engolir lentamente toda a festa. Clara segurou novamente a mão de sua mãe. Estava quente, mas havia uma firmeza que ela não sentira antes. Naquele dia, a distinção, que se disfarçava de arrogância, desmoronou em um instante, e o verdadeiro peso de uma dignidade silenciosa estava prestes a ser revelado. Enquanto o redemoinho se formava, ninguém poderia prever sua força. E no alto, os candelabros do hotel continuavam a brilhar, indiferentes e belos. Quando um funcionário do hotel fechou as pesadas portas do salão, o ambiente mergulhou num silêncio profundo. Os convidados que até um momento atrás riam e conversavam, agora prendiam a respiração, trocando olhares cautelosos. O senhor de meia-idade, com as mãos magras cruzadas sobre o peito, mantinha a cabeça baixa, seu rosto uma máscara de tensão e reverência. Ele abriu a boca para falar, hesitou, e nesse intervalo, o sorriso zombeteiro de Beatriz Monteiro desapareceu, deixando apenas uma palidez fantasmagórica em seus lábios. Os pais do noivo, que até então mantinham o queixo erguido com arrogância, agora pareciam desconfortáveis, trocando olhares duros. Alguém derrubou um talher, e o pequeno som metálico ecoou como uma explosão, perfurando os ouvidos de todos. Beatriz, sem conseguir levar a taça aos lábios, pegou rapidamente o celular e digitou um nome na barra de pesquisa. Na tela surgiram fotos antigas de Elisa Vargas em trajes de juíza, ao lado de manchetes sobre decisões cruciais do Supremo Tribunal Federal. Ao comparar os rostos, as pupilas de Beatriz se dilataram, mas já era tarde demais. Ao seu lado, a mãe do noivo sussurrou com a voz trêmula: "Será que é realmente ela?" Beatriz balançou a cabeça afirmativamente, um movimento quase imperceptível que, como um contágio, espalhou uma tensão arrepiante por todas as mesas. No entanto, Elisa Vargas não se levantou. Pelo contrário, quanto mais o burburinho aumentava, mais calma ela se tornava, como um lago profundo que absorve a mais violenta das tempestades, mantendo apenas um sorriso sereno. Naquele instante, um juiz mais velho, um dos convidados, levantou-se lentamente, juntou as mãos respeitosamente e curvou-se profundamente. Sua saudação excessivamente formal foi, para a multidão, uma declaração de fato. Respeitável ministra, seus colegas da ativa enviam as mais sinceras felicitações por esta ocasião especial. Essas poucas palavras foram uma granada. As expressões daqueles que ainda duvidavam se tornaram pálidas e chocadas. As pontas dos dedos de Beatriz tremeram novamente, fazendo com que o líquido cor de rubi em sua taça de vinho criasse pequenas ondulações. O noivo, Lucas, finalmente informado da situação pela cerimonialista, correu para o salão, suando frio. Mas a atmosfera já era irrecuperável. Clara olhou para a mãe com olhos confusos. O olhar de Elisa era firme, mas ela lançou um sorriso muito breve para a filha, uma mensagem silenciosa que dizia: "Está tudo bem, não se preocupe." No entanto, no fundo do coração de Clara, uma mistura de raiva, culpa e um estranho sentimento de libertação borbulhava. Sua mãe, que viveu uma vida discreta para proteger a dignidade das pessoas que amava. E ela, que tantas vezes a pressionou para ser mais assertiva, para se impor. As palavras do passado voltaram como um reflexo no espelho. O mestre de cerimônias, em pânico, tentou mudar o clima, mas o fluxo emocional já havia tomado um rumo diferente. No momento em que o pai de Lucas se levantou para fazer um brinde, Beatriz falou primeiro, com uma voz que tentava fingir coragem, mas que tremia levemente. Que ocasião memorável! De fato, ela hesitou, lançando um olhar para Elisa. A profundidade do saber não pode ser julgada apenas por diplomas visíveis, não é mesmo? As veias em suas mãos saltaram, mas ela forçou um sorriso que fez seus lábios tremerem. Elisa inclinou a cabeça levemente, com a mesma expressão serena que costumava ter no tribunal, momentos antes de revelar os dentes afiados de suas perguntas.
Mas hoje, em vez da toga, ela usava um elegante vestido de linho e sua voz era suave. Professora Monteiro, o saber a que a senhora se refere só tem valor quando é direcionado às pessoas, não acha? Não houve uma reprimenda dura, mas a finalidade em suas palavras continha uma firmeza gelada. Os convidados prenderam a respiração, evitando o contato visual. Até mesmo Beatriz, habituada a se exibir, sentiu a lâmina oculta em suas palavras e baixou o olhar. A mãe de Lucas sentiu seu orgulho rachar e ao mesmo tempo começou a fazer cálculos mentais. Ela não queria perder o título de sogra de filha de ministra do STF. No entanto, quando a superioridade que sentia há pouco se transformou em uma amarga ansiedade, ela não sabia para quem sorrir, e seus olhos tremiam. Clara sentiu um frio déjà vu naquela expressão. Era o mesmo olhar que a havia medido com indiferença durante todos os preparativos do casamento, e agora, sua mãe estava passando pela mesma coisa. A realidade disso a abalou profundamente. O salão ficou em silêncio novamente. A música do quarteto de cordas recomeçou, mas as notas pareciam colidir e se quebrar no ar. Beatriz, tentando conter a tensão, bebeu um gole de água e tossiu. Alguns convidados, incapazes de conter a excitação, pesquisavam artigos em seus celulares, enquanto outros se levantavam discretamente e saíam para cochichar do lado de fora. Expressões de incredulidade entravam e saíam pela porta. Foi então que Lucas, com a voz trêmula, pegou o microfone. Gostaria de agradecer a todos que vieram hoje para abençoar o nosso futuro, mas quase ninguém prestou atenção nele. Todos os olhares ainda estavam fixos em Elisa Vargas. Enquanto ele lutava para terminar seu discurso, o suor escorria por suas costas e sua garganta se apertava a cada momento. O peso esmagador da nova dinâmica de poder familiar parecia pressionar seu pescoço. Assim que ele pousou o microfone, um murmúrio se espalhou como uma onda. Elisa levantou-se lentamente e contornou a mesa. Desta vez, ela não sorriu para ninguém. Seu olhar parou em Beatriz, que empurrou a cadeira para se levantar, mas suas pernas fraquejaram e ela mal conseguiu se equilibrar. Ela, que sempre fora tão eloquente, agora tinha a oportunidade de falar, mas permaneceu de boca fechada. E esse silêncio foi ainda mais cruel. Diante de todos, apenas com seu silêncio, o status social de Beatriz parecia desmoronar ruidosamente. Em meio a uma onda de emoções, Clara deu um passo em direção à mãe. Elisa também pegou a mão da filha. O calor familiar era o mesmo que a protegera desde a infância. Mas agora Clara via claramente a sombra imensa que cobria esse calor. E ela percebeu. Não era a autoridade que o mundo elogiava, mas a dignidade silenciosa e protetora que constituía a verdadeira força. Naquele momento, Beatriz, com a voz trêmula, finalmente cedeu. Eu cometi um erro. Peço profundas desculpas. Sua cabeça se curvou lentamente e seu colar de pérolas balançou em vão. Ao redor, uma mistura de suspiros de alívio e orgulho ferido se espalhou pelo ar. Mas o pedido de desculpas era apenas o começo. A festa encontrou uma calma momentânea, mas a tensão cortante havia se aprofundado muito mais. Ninguém sabia, mas a enorme onda de choque tinha acabado de criar sua primeira marola. A festa de casamento mal havia se livrado do silêncio gélido, mas olhares desconfortáveis pairavam no ar como espinhos. Assim que Beatriz se curvou e voltou a sentar-se, uma pequena comoção surgiu atrás da mesa da família. Um dos parentes distantes do noivo levantou seu celular, mostrando a tela para os outros. Nela, uma notícia de última hora piscava com a manchete: ex-ministra do STF, Elisa Vargas, participa discretamente do casamento da filha. A notícia já estava entre os tópicos mais comentados online. Instantaneamente, em todas as mesas, suspiros e excitação se misturaram, e os sussurros explodiram como fogos de artifício. O pai do noivo, Sérgio Almeida, pegou sua taça e atravessou apressadamente para o outro lado. Seu rosto exibia um sorriso forçado, mas seus olhos estavam inquietos. Cara sogra, poderíamos nos sentar em outro lugar por um momento? Gostaria de conversar um pouco. Ele tentou soar o mais amável possível, mas os músculos de sua mandíbula estavam tensos. Elisa, com um pequeno aceno de desculpas a um garçom, pousou seu copo de água e se levantou.
Enquanto os dois caminhavam em direção a uma pequena sala de estar no lobby, os olhares dos convidados o seguiram como uma cauda. Quando a porta se fechou, Sérgio se curvou em um gesto de respeito. Ministra, não imaginávamos que isso se tornaria notícia. Estou preocupado que nossa família tenha causado algum transtorno. A ansiedade em sua respiração preenchia o ambiente. Elisa pegou uma xícara de chá, notando as leves rugas em suas mãos, e sentiu o aroma antes de responder. Para mim, o evento mais importante de hoje é o casamento da minha filha. O resto não é algo com que o senhor precise se preocupar. O tom era firme, mas não desdenhoso. No entanto, Sérgio não conseguiu conter suas palavras. Na verdade, se a imprensa vier para a imagem da nossa empresa, de várias maneiras, ele insinuou sutilmente um pedido para que a notícia fosse retirada. Elisa ergueu o olhar e o encarou diretamente. Eram os olhos gentis de uma mãe, mas continham meio século de julgamento e reflexão. O senhor está preocupado com a autoridade? Ou com as aparências? A pergunta curta e afiada o atingiu, e por um momento, Sérgio ficou sem palavras. Elisa pousou a xícara de chá suavemente e acrescentou: se for pelas aparências, não se preocupe. Se eu não reagir a isso, terminará como uma pequena fofoca. No entanto, se os direitos ou a dignidade de alguém forem violados, não ficarei em silêncio, mesmo em um ambiente privado. Só então Sérgio pareceu perceber que o futuro de seu genro não dependia dele, mas da mulher à sua frente, e seu rosto ficou pálido. Peço desculpas profundas por qualquer desconforto que causamos. Ao sair apressadamente pela porta, Elisa deu um sorriso melancólico. Ela sabia muito bem que ele não se sentiria ofendido por essa breve conversa. O que ele realmente temia não era a autoridade, mas o peso da fachada que eles mesmos construíram. Enquanto isso, em um canto da festa, o noivo e a noiva estavam juntos. Clara, ao ver as costas de sua mãe desaparecerem no lobby, sentiu os olhos arderem com uma mistura complexa de emoções. Lucas segurou sua mão. Me desculpe. Eu não sabia que meus pais seriam assim, mas Clara balançou a cabeça. Não é problema deles. Foi meu problema. Eu não respeitei minha mãe como ela é. Seus ombros tremeram, e Lucas não conseguiu dizer mais nada. Foi quando um murmúrio baixo e claro chegou aos ouvidos de Clara. Imagine só, nem sabiam que estavam enganando alguém desse calibre. A família do noivo tem muita coragem. Olhando para trás, ela viu um dos fornecedores que ajudava com as finanças, cochichando com outros convidados. Clara se virou e parou na frente deles. Sem hesitação, ela disse: se quiserem falar sobre a minha mãe, por favor, falem diretamente com ela. Cochichar pelas costas não é educado. As expressões de todos endureceram com a confrontação inesperada. Clara, que geralmente tinha uma imagem dócil, agora tinha um olhar tão penetrante quanto o de sua mãe. Do outro lado, a música do quarteto de cordas terminou, e o mestre de cerimônias anunciou o próximo evento. Era a vez de um vídeo de agradecimento preparado por um amigo do noivo, mas um funcionário correu até ele, ofegante, para relatar uma falha técnica. Beatriz imediatamente se adiantou, gabando-se de conhecer muitos especialistas, mas o técnico repetia que o próprio arquivo estava corrompido. As pessoas murmuraram, sentindo um pressentimento estranho e inexplicável. Observando a situação, Clara respirou fundo e em silêncio. A verdade interior que sua mãe sempre enfatizava parecia se revelar até mesmo neste pequeno incidente. Enquanto isso, Elisa, saindo da sala de estar, caminhava pelo corredor. Uma jovem, que parecia ser uma repórter, se aproximou e ofereceu seu cartão de visita. Senhora. Quero dizer, ex-ministra, poderíamos ter uma breve entrevista? Sobre o tema de uma figura proeminente participando humildemente de um casamento. Elisa pegou o cartão e o devolveu imediatamente. Hoje é o dia da minha filha. Não tenho intenção de deixar que meu passado como figura pública engula sua felicidade pessoal. A repórter pareceu desapontada, mas logo curvou a cabeça em sinal de respeito. Um funcionário do hotel que observava a cena sussurrou para Elisa: ela é uma repórter muito famosa. Normalmente ela não desiste tão facilmente. Elisa sorriu.
todos têm limites que devem ser respeitados. Ao entrar novamente no salão da festa, as correntes emocionais estavam claramente divididas. Alguns, remoendo palavras precipitadas que haviam dito, ficaram com o rosto vermelho, enquanto outros, sentindo que haviam encontrado uma conexão valiosa, queriam cumprimentar Elisa. Mas a expressão que mudou mais drasticamente foi a de Beatriz. Com uma postura rígida, ela se levantou e começou a arrumar a mesa com os dedos, movendo-se constantemente. Era um gesto para esconder sua ansiedade. No final, sem coragem para agir, foi a mãe do noivo quem se levantou, com a voz trêmula ao lado do palco. Ela se curvou para os convidados. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que abrilhantaram esta ocasião. Houve um mal-entendido inesperado. Sua voz falhou. Logo depois, um holofote branco desceu sobre sua cabeça. Elisa caminhou lentamente e parou ao seu lado. Ela não pegou o microfone nem fez um longo discurso. Em vez disso, segurou suavemente a mão de sua nova sogra, que estava com o rosto tenso e a cabeça baixa. Eu também tenho minhas falhas. Hoje eu gostaria que todos reconhecessem nossas imperfeições e criassem um ambiente caloroso para nossos filhos, que se tornarão uma nova família. Eram apenas 2 frases, mas sua voz era mais quente do que quando lia uma sentença no tribunal, e ao mesmo tempo, sólida como uma rocha. A proposta de reconciliação curta e cortês foi mais poderosa do que o esperado. Aplausos irromperam entre os convidados, alguns aliviados, outros surpresos. Beatriz, tentando recompor seu orgulho ferido, engoliu as lágrimas que se formavam em seus olhos. Ela se levantou e se aproximou diretamente de Elisa. Cara sogra, eu fui realmente rude. Sua voz era fina e trêmula enquanto ela baixava completamente a cabeça. Elisa suspirou brevemente e acenou com a cabeça. Todos cometemos erros. Mas é pela maneira como tratamos uns aos outros que conhecemos a profundidade de uma pessoa. Aquelas palavras curtas mas profundas arrancaram a arrogância que se aninhara no peito de Beatriz. Em um canto, o noivo Lucas, que observava a cena em silêncio, enxugou uma lágrima e correu para junto de Clara, em frente às suas mães. Ele juntou as mãos e se curvou. Eu deveria tê-las protegido. Me desculpem. Elisa colocou a mão em seu ombro. De agora em diante protegeremos uns aos outros. Com essas palavras, os olhos de Clara se encheram de lágrimas e ela abraçou a mãe. Anos de gratidão e remorso não ditos explodiram em lágrimas quentes. Naquele momento, a banda levantou novamente seus instrumentos. O violino soou suavemente, seguido pelo piano. O ar, que estava congelado, começou a derreter lentamente, e os convidados levantaram suas taças ao som da melodia clara. Mas desta vez, não havia ostentação nem comparação, apenas bênçãos sinceras em cada taça. No entanto, uma nova onda já estava se formando. No lobby do hotel, repórteres e blogueiros se reuniam, e do outro lado da linha de alguém, uma voz podia ser ouvida tentando desenterrar um passado desconhecido. Os passos de Elisa, ao voltar para seu lugar, pareciam pesados, prenunciando outra longa jornada. Ninguém ainda percebia claramente que a turbulência de hoje era apenas o começo. Enquanto a festa parecia recuperar gradualmente sua normalidade, a sombra dos repórteres reunidos no lobby do hotel se alongava. Flashes de câmeras disparavam irregularmente, brilhando através das portas de vidro. O gerente de eventos, inquieto, aproximou-se do mestre de cerimônias e sussurrou: já chegaram mais de 10 equipes de reportagem. Com as restrições da pandemia, isso é um grande problema. A cerimonialista sinalizou para Sérgio Almeida, mas ele já havia saído para tentar barrar os intrusos. Dentro do salão, pequenas conversas entre conhecidos que se encontravam casualmente começaram a se espalhar. Então ela era mesmo uma ministra. Ouvi dizer que ela esteve envolvida naquela decisão sobre a reforma educacional. Nesse caso, ela não é uma das cotadas para o próximo cargo no Tribunal de Haia? A cada boca que a história passava, fatos e especulações se misturavam, tornando-se mais exagerados. Os olhares de todos se voltaram mais uma vez para as costas de Elisa Vargas. Até mesmo um simples gesto seu, como apertar a mão de um parente do genro, causava um murmúrio, e Clara sentia o peito apertar.
Apenas ela, a filha, conseguia ler claramente o fardo escondido por trás do sorriso tranquilo de sua mãe. Naquele momento, um ruído baixo saiu dos alto-falantes, e o mestre de cerimônias pegou o microfone apressadamente. Um momento, por favor. Estamos um pouco atrasados, mas o vídeo de homenagem será exibido em breve. Uma tela desceu, as luzes diminuíram, e as pessoas naturalmente voltaram sua atenção para ela. Como já haviam sido informados de que o arquivo estava danificado, ninguém se surpreendeu com um som estranho de estática. No entanto, a tela piscou como se a energia tivesse sido cortada e restaurada, e uma imagem inesperada apareceu. Em preto e branco, uma mulher estava em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, dando uma coletiva de imprensa. Ela usava um terno escuro sob a toga e sua expressão era séria. Era uma cena de 15 anos atrás, quando Elisa Vargas, então ministra do STF, enfrentava uma saraivada de perguntas da imprensa sobre um caso polêmico envolvendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando o vídeo começou a tocar, o salão ficou novamente em silêncio absoluto. Na tela, um repórter perguntou: há críticas de que esta decisão aumentará o conflito social. Elisa respondeu com firmeza: a lei, às vezes, incomoda as emoções humanas. Mas a lei não pode ser abalada por cima das emoções. Sua voz de 15 anos atrás ainda soava nítida e viva. O vídeo foi interrompido após alguns segundos, mas o impacto foi imenso. Alguém o havia editado e inserido sem autorização. Quando a luz do projetor se apagou, o som de flashes de câmeras de celular ecoou por toda parte. O rosto de Beatriz ficou ainda mais pálido, e ela correu até o mestre de cerimônias, gritando para que tirassem o vídeo, mas já era tarde. Beatriz confrontou furiosamente um funcionário da empresa de vídeo terceirizada, mas ele apenas disse que o vídeo havia sido adicionado no último minuto por um dos mais velhos do lado do noivo. Beatriz levou as mãos à cabeça. Por cima do ombro dela, o pai do noivo, no meio da agitação do lobby, estava ao telefone com repórteres. Clara se levantou de um salto. Ela correu para a frente, tentando desligar o vídeo, mas ele já havia parado. Em vez disso, debaixo do palco, ela encontrou o olhar de sua mãe. Elisa estava calma. No entanto, a fina ondulação que se espalhou por seus olhos foi transmitida à filha. Clara correu até a mãe e sussurrou em seu ouvido: aquele vídeo. Foi o pai de Lucas que pediu? Elisa balançou a cabeça. Não é algo com que eu deva me preocupar agora. Se as coisas ficarem mais acaloradas aqui, eu posso me machucar. Naquele momento, o som de sapatos arrastando-se apressadamente no tapete foi ouvido. Sérgio Almeida, vindo do lobby, trazia consigo alguns repórteres. A equipe de imprensa havia entrado sem permissão por uma passagem de serviço e já havia tirado dezenas de fotos. Quando um segurança do hotel tentou bloqueá-los, os repórteres levantaram a voz. Uma figura pública está realizando um casamento secreto. Estamos aqui para confirmar os fatos. Se é alguém que ocupou um cargo importante no Estado, o direito do povo à informação. O segurança tentou contê-los, mas o espaço entre os convidados era estreito, e alguns repórteres conseguiram entrar. Os flashes dispararam, e a situação ameaçava se transformar em um caos. Beatriz não conseguiu esconder sua expressão de desconcerto e olhou para Sérgio. Ele acenou com a cabeça, como se dissesse para ela cuidar da situação. Um segurança, ao tentar afastar um repórter, acidentalmente derrubou um prato, e cacos de porcelana se espalharam. Gritos de susto se misturaram com o choro de uma criança, e o ar ficou pesado. O noivo, Lucas, correu para bloquear o caminho dos repórteres, gritando: este é um evento privado. Mas um repórter, filmando Lucas com seu celular, retrucou: é um evento familiar de uma ex-funcionária de uma instituição estatal mantida com o dinheiro dos contribuintes. O sigilo só aumenta as suspeitas. Ao ouvir isso, Elisa caminhou calmamente para a frente. A luz dos flashes explodiu em seu rosto, mas ela não franziu a testa. Eu sempre reflete sobre até onde o escrutínio de uma figura pública deve se estender. Sua voz ressoou suavemente pela sala. Hoje não há questões públicas. É uma ocasião privada para celebrar a alegria de um indivíduo. Por favor, peço que respeitem essa linha. A voz era baixa, mas continha uma firmeza cortante como gelo fino.
Um repórter que estava perto tentou continuar com as perguntas, mas recuou um passo. O barulho que enchia o lobby diminuiu como por mágica. O gerente do hotel, que estava pálido de medo, soltou um suspiro de alívio. No entanto, Sérgio não recuou. Ele se virou para os repórteres e acrescentou: se minha cara sogra é tão íntegra, não seria melhor esclarecer tudo? O desejo oculto no final de sua frase aguçou os ouvidos dos repórteres. Alguns deles pressionaram o botão de gravar novamente. Vendo a situação se agravar, Elisa virou a cabeça ligeiramente em direção a Sérgio. Se o senhor deseja, posso divulgar minha carreira e minhas sentenças a qualquer momento. Ela fez uma pausa e varreu lentamente o olhar por todos os rostos reunidos no lobby. Apenas lembrem-se de que as palavras e ações de todos aqui presentes também podem ser registradas e noticiadas simultaneamente. Instantaneamente, Sérgio se calou. Os repórteres trocaram olhares e baixaram as câmeras. Eles sabiam melhor do que ninguém que uma única palavra de uma figura pública poderia se transformar em um problema legal. Em meio ao silêncio constrangedor, aplausos surgiram de um lugar inesperado. O juiz mais velho, que ainda estava no salão, começou a aplaudir suavemente enquanto se aproximava. Hoje é um dia para celebrar esses dois jovens. Se não temos a intenção de transformar este belo salão em um tribunal, que tal todos nós mostrarmos um pouco de respeito? A voz clara do juiz carregava uma autoridade peculiar. Os repórteres começaram a recuar, e por todo o lobby as câmeras foram abaixadas. A segurança do hotel organizou discretamente a saída. No entanto, Sérgio, virando-se amargamente, disse em voz baixa para Beatriz: isso não pode ficar assim. A imagem da nossa família. Antes que ele pudesse terminar sua queixa, seu celular vibrou continuamente. Ao atender a chamada, o rosto de Sérgio ficou pálido. Era o chefe de relações públicas de sua empresa. Presidente, já está um caos nos comentários online. Com sogra ministra, nem bilionário escapa. Palavras-chave como abuso de poder de Sérgio Almeida estão no topo das buscas. Sérgio fechou os olhos e soltou um suspiro. Ele finalmente entendeu. O poder cria ondas maiores quando está em silêncio do que quando fala. Enquanto isso, Clara se aproximou de sua mãe e disse em voz baixa: acho que as coisas melhoraram. As pessoas podem fazer um pouco de barulho, mas pelo menos não poderão mais desrespeitar você. Elisa segurou a mão da filha com firmeza. Não ser desrespeitada, em vez de ser humilhada, traz outro tipo de responsabilidade. Essa é a faca de dois gumes da autoridade. Clara assentiu, mas sentiu o desejo de proteger sua mãe se tornar ainda mais forte. Finalmente a situação se acalmou, e o mestre de cerimônias, para dissipar a atmosfera tensa, sinalizou para a banda ao vivo. Quando a primeira nota soou, o ar, que estava tenso, começou a relaxar lentamente. No entanto, alguns convidados já estavam se retirando, e os repórteres continuavam fazendo ligações no lobby. Os novos interesses e cálculos giravam rapidamente na mente de cada um. Em um canto do salão, os funcionários do hotel, que haviam estado ocupados, limpavam os pratos quebrados. Clara observou a cena por um momento e depois disse à mãe: será que hoje vai ficar tudo bem? Elisa sorriu serenamente e olhou para a mesa em frente. Beatriz, parecendo humilhada, virou uma taça de bebida e mais uma vez baixou a cabeça. Elisa sussurrou para a filha: mesmo que não esteja tudo bem, temos que dizer que está. É assim que aguentamos até que as coisas realmente melhorem. A filha sentiu o peso daquelas palavras com todo o seu ser e respondeu com um aperto forte na mão de sua mãe. As luzes do salão voltaram a brilhar, e a música fluiu com mais força. Mas nas sombras projetadas pelas luzes, uma tensão fria ainda se movia. Dezenas de câmeras de smartphones, centenas de olhares e os pensamentos ocultos de cada um se entrelaçavam, e bênçãos e ganância, respeito e medo compartilhavam o mesmo espaço. Sob a luz e a sombra que se cruzavam em seu vestido, Elisa respirava calmamente, preparando-se para a próxima onda. O rosto de Sérgio Almeida permaneceu tenso desde que voltou do lobby. Até mesmo a melodia alegre da banda de casamento soava como um ruído metálico agudo em seus ouvidos. Com a pele pálida, ele verificou o celular e o levou à orelha. Tire essa matéria do ar agora.
Sua voz era baixa, mas carregada de uma raiva contida. Do outro lado, o chefe de relações públicas parecia confuso ao explicar algo, mas Sérgio, depois de ouvir por um momento, desligou o telefone. Vendo isso de longe, seu filho Lucas se aproximou cautelosamente. Pai, você está falando muito alto. Hoje é. Sérgio interrompeu o filho com um olhar severo. O que você sabe? Você sabe que este casamento é um contrato que envolve nossa empresa? Os olhos de Lucas vacilaram. Ele recuou em silêncio. Havia ouvido rumores de que seu pai apressara o casamento por interesses comerciais, mas nunca havia sido tão explícito. Em outro canto da festa, Beatriz afastava um copo de coquetel para debaixo da toalha de mesa, tremendo. Seus olhos, ainda sem maquiagem borrada, estavam pesados de ansiedade. Se acabar assim já é sorte, ela murmurou para si mesma. Ao se deparar com um jovem convidado que se aproximava para pegar comida, ela forçou um sorriso. Mas o convidado desviou o olhar imediatamente. Sua reputação social se espalhou como tinta borrada. Naquele momento, o gerente do hotel se aproximou de Elisa e disse em voz baixa: Ministra, se não houver problema, podemos providenciar uma sala VIP separada. Isso bloquearia a visão dos repórteres e ajudaria os convidados a se acalmarem um pouco. Elisa apenas sorriu e balançou a cabeça. Se eu sair, toda a atenção se intensificará. O melhor é ficar aqui. O gerente se retirou com uma expressão embaraçada. Um advogado de um escritório de advocacia que observava a cena, hesitou por um momento e depois se aproximou de Elisa. Ministra, se precisar, minha equipe de relações com a imprensa pode. Elisa recusou educadamente. Isso não é uma disputa legal, é uma questão de percepção pública. Às vezes, o silêncio tem mais força. Mas havia alguém que não escolheu o silêncio. Sérgio tirou outro celular do bolso e discou um número. Envie um comunicado para os repórteres agora. Diga que, embora ela seja uma ex-ministra, já se aposentou há 10 anos e não tem mais influência. Era uma tentativa apressada de espalhar uma lógica que beirava a desculpa esfarrapada. Mas antes que a ligação terminasse, o murmúrio entre os repórteres do lado de fora da porta de vidro aumentou. Um repórter gritou segurando o celular: última hora. Sérgio Almeida será processado por suspeita de negociação interna. Ao mostrar a tela do celular, os outros repórteres se aglomeraram. A notícia estava começando a subir nos rankings de busca. Alguns já estavam com as câmeras ligadas, preparando-se para uma transmissão ao vivo. A cor sumiu do rosto de Sérgio. Ele ligou novamente para a pessoa do outro lado da linha e, engolindo um palavrão, sussurrou: quem vazou isso? Justo agora? A resposta que veio do outro lado fez seus olhos se arregalarem ainda mais. Um arquivo da auditoria interna vazou. Dizem que foi uma denúncia anônima. Presidente, há o risco de que isso se espalhe ainda mais. Sérgio se virou cambaleando. Naquele momento, em meio à confusão vinda do lobby, Clara e Lucas apareceram juntos. Havia traços de lágrimas no rosto de Clara, mas sua voz era firme. Pai, os repórteres estão pedindo uma entrevista no local. O que o senhor vai fazer? Sérgio, mesmo diante da futura nora, permaneceu autoritário. Vamos terminar o casamento primeiro e depois falamos sobre isso. O lado da noiva não precisa se intrometer desnecessariamente. Lucas, depois de um momento de hesitação, interveio. Pai, isso também é problema nosso. Não podemos adiar a responsabilidade. Um raio de fúria escura passou pelos olhos de Sérgio, mas como os convidados ainda estavam observando, ele cerrou os dentes. Então eu vou cuidar disso. Elisa observava a conversa dos três em silêncio. Ela chamou Clara e Lucas para uma pequena mesa redonda. Escutem vocês dois. Um casamento não se sustenta apenas por princípios ou apenas por emoções. É preciso ter coragem para assumir a responsabilidade um pelo outro. Clara sentiu e perguntou à mãe: se tivermos essa coragem agora, o que devemos fazer? Elisa segurou a mão da filha. Se você estiver pronta para abraçar até mesmo as feridas da pessoa que ama, é a partir daqui que vocês podem se tornar uma família de verdade. Lucas, ponderando sobre essas palavras, levantou-se silenciosamente e foi em direção ao lobby.
Não sei se consigo resolver, mas não vou fugir. Ele correu por conta própria. Momentos depois, em frente à porta de vidro do lobby, Lucas estava cercado por flashes e câmeras. Você é o filho do senhor Sérgio Almeida, certo? Sabe sobre as suspeitas de negociação interna? Há quem aponte que sua sogra, sendo uma ex-ministra, poderia influenciar a investigação. Lucas respirou fundo. Hoje é o meu casamento. As questões mencionadas serão tratadas pela empresa de acordo com os procedimentos legais. Além disso, a carreira da mulher que se tornará minha mãe não terá qualquer influência na investigação. Eu também não vou me apoiar na autoridade de ninguém. A luz das câmeras brilhou. De trás, Sérgio, que observava a cena, cerrou os punhos com o rosto endurecido. Mas ele não conseguia mais romper a barreira entre os repórteres e Lucas. Dentro da festa, Beatriz, a caminho do banheiro, parou e encarou seu reflexo no espelho. Por entre as rugas que tentava esconder com pó, um sentimento de vazio brilhava. Ela limpou os lábios com força, murmurando: eu achava que educação e classe eram tudo, mas no final, quem desmoronou fui eu. Então tirou um porta-cartões da bolsa. Dentro estava cheio de cartões de visita de ex-professora, dos quais ela se orgulhava há apenas uma hora. Ela pegou um cartão para jogar no lixo, mas parou. Respirando fundo, ela fechou o porta-cartões novamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas com um pequeno suspiro, ela pensou: posso começar de novo. Enquanto isso, Elisa pediu a um funcionário do hotel para arrumar uma mesa em um espaço tranquilo atrás de uma divisória. Os convidados que mal haviam comido foram chamados para lá, um por um. A primeira pessoa que ela chamou foi Beatriz. Elisa serviu-lhe chá pessoalmente e disse: professora, ouvi dizer que a senhora ama o conhecimento. Eu também, no processo de aprender, enfrentei inúmeras grosserias. O que aprendi a cada vez foi que o aprendizado existe para acolher as pessoas. Beatriz segurou a xícara de chá com as duas mãos e baixou a cabeça. Ministra, por favor, me perdoe. Em vez da palavra perdão, vamos pensar que a partir de hoje iniciamos uma nova relação. Os ombros de Beatriz tremeram levemente. Ela engoliu as lágrimas com sinceridade. De trás da divisória, Clara observava a conversa, sentindo um nó na garganta. A luta de sua mãe não era apenas contra o poder. Era uma luta pelas pessoas. Clara olhou para a mãe com um sorriso embargado e percebeu. Hoje era o dia em que ela também deveria começar essa luta. Do lado de fora do hotel, o céu já escurecia. As luzes acesas nas janelas do prédio mudaram a iluminação, e a silhueta de Lucas, refletida no lobby, parecia mais sólida. Ele terminou a sessão de perguntas e respostas com os repórteres, curvou-se em agradecimento e se virou. Naquele momento, um repórter fez uma última pergunta: sua sogra não tem planos de retornar ao serviço público? Lucas parou. Ela viveu toda a sua vida como uma servidora pública. Onde quer que esteja, ela defenderá a justiça. Essa única frase foi gravada pelas câmeras. Os repórteres soltaram um grito contido e tiraram as últimas fotos. Ao retornar para a festa, Lucas não conseguiu endireitar os ombros. Mas ao cruzar a porta, o salão estava consideravelmente mais calmo. A banda ao vivo tocava um medley de música popular brasileira, e os convidados cantarolavam discretamente. E na mesa central, a imagem de Elisa e Beatriz sentadas lado a lado, conversando com sorrisos, chamou sua atenção. Um brilho de alívio iluminou o rosto de Lucas. Foi quando Clara se aproximou e o abraçou com força. Você foi ótimo. A partir de agora somos uma família de verdade. Lucas, com as mãos trêmulas, acariciou suas costas. Vamos assumir a responsabilidade juntos e lutar juntos. Por trás do abraço deles, os convidados saboreavam lentamente a sobremesa, conversando novamente. Mas desta vez, ninguém se gabava de classe ou educação. Em vez disso, trocavam olhares e sussurravam sobre o evento tempestuoso que acabará de acontecer. E mesmo em meio a tudo isso, a luz dos candelabros, refletida nas taças de vinho transparentes, ainda brilhava com clareza. Sob as luzes que se cruzavam, as sombras do vestido de linho e do vestido de noiva branco se entrelaçavam, e todas as relações estavam sendo tecidas de novo.
quando as dezenas de luzes presas à fachada do hotel perfuraram o ar noturno. Um silêncio semelhante ao de um campo de batalha após o combate desceu sobre cada canto do salão de festas. Atrás do som da porta de correr se fechando, enquanto os últimos convidados se dispersavam, Elisa Vargas ajeitou a frente de seu vestido e caminhou lentamente pelo salão, como se inspecionasse os destroços. No chão, um prato quebrado ainda não havia sido limpo, e os arranjos de flores, antes perfumados, estavam caídos, perdendo seu aroma. Ao vê-la se curvar para recolher os cacos, o gerente do hotel correu, oferecendo um pano. Cuidado para não se cortar, ministra. Obrigada. Mas o que aconteceu no meu espaço hoje, eu devo resolver. O gerente, com uma expressão constrangida, recuou. Enquanto isso, do lado do lobby, Sérgio Almeida soltava gritos de cortar o fôlego. Traga o diretor jurídico aqui agora. Eu quero saber se é verdade que uma denúncia foi registrada no Ministério Público. Como nenhuma resposta clara vinha do outro lado do telefone, ele passou as mãos asperamente pelo cabelo. Os funcionários do hotel corriam para preparar uma sala de reuniões de emergência, e os convidados que observavam a cena de longe não diziam uma palavra, como se estivessem em transe coletivo. Mas uma vibração ainda mais profunda emanava de Lucas. Observando a fúria de seu pai, ele cerrou os punhos com força. O fato de que seu casamento, entrelaçado com a revelação de corrupção interna da empresa, havia se tornado o gatilho para uma queda brusca nas ações, o fazia sentir o peso não de um noivo, mas de um responsável. Clara se aproximou de Lucas. Vamos cancelar a lua de mel de amanhã. Agora, o mais importante é ficarmos juntos. Lucas fechou os olhos e assentiu. As passagens da lua de mel se tornaram pedaços de papel em um instante, mas na calma da decisão, os dois compartilharam a mesma temperatura. Naquele momento, um funcionário do hotel se aproximou rapidamente e sussurrou para Clara. Senhora, 2 oficiais do Ministério Público estão lá fora. Eles estão solicitando uma reunião com o senhor. Almeida. Clara arregalou os olhos e procurou por sua mãe. Elisa, que já havia percebido a situação, largou os cacos e caminhou em direção ao lobby onde os oficiais estavam. Quando ela apareceu, o investigador de terno escuro se curvou primeiro em sinal de respeito. Ministra, não esperava encontrá-la aqui hoje. Embora eu tenha deixado o serviço público, ainda compreendo o trabalho árduo dos que estão na ativa. Após uma breve saudação, o investigador explicou que, para garantir material de referência sobre as acusações de corrupção de Sérgio, eles haviam solicitado sua presença no Ministério Público para uma reunião com ele e a equipe jurídica. Sérgio tremia de raiva, mas seus olhos já estavam vidrados e ele não conseguia dizer uma palavra. Elisa respirou fundo e disse calmamente: coopere com o processo de investigação. E as palavras que o senhor acabou de dizer aos repórteres. Se forem falsas ou puderem influenciar a investigação, tudo será registrado. Sérgio cerrou os olhos com força e baixou a cabeça. Na presença de Elisa, ele não conseguia mais levantar a voz. Clara, olhando para o pai, sentiu uma mistura de compaixão e responsabilidade que a fez empalidecer. Mas ela não recuou. Pai, o que precisamos agora não são desculpas nem aparências. Para proteger a empresa e a família, temos que seguir os procedimentos legais. Nós faremos isso juntos. Lucas, ao seu lado, também baixou a cabeça em sinal de concordância. Quando os oficiais do MP guiaram Sérgio para uma sala de reuniões improvisada no hotel, o lobby foi novamente envolvido por ondas de choque. Os repórteres, do lado de fora da porta, continuaram suas transmissões ao vivo com flashes de câmeras e nas redes sociais, manchetes sensacionalistas como prisão em flagrante em casamento, magnata e sogra ex-ministra do STF como salvadora se espalharam. Elisa parou diante dos repórteres e deixou uma única frase em voz baixa: este caso é um problema interno da empresa, não relacionado ao casamento da minha família. Cooperaremos totalmente com as autoridades de investigação. Ela se recusou a responder mais perguntas e se virou. Gritos de frustração dos repórteres explodiram sobre seus ombros, mas ela voltou para o salão de festas e fechou a porta. No salão vazio, a luz do candelabro central foi lentamente ajustada para um brilho mais suave. Lá Clara, Lucas e Beatriz permaneceram.
Beatriz, segurando a borda da toalha de mesa, tremeu os lábios. Até agora eu falava sobre educação e classe, mas acho que minha própria medida é só esta. Clara se aproximou e gentilmente colocou a mão sobre a de Beatriz. Todos cometem erros. Mas reconhecer e pedir desculpas como hoje, nem todos conseguem fazer facilmente. Comovida, Beatriz baixou a cabeça. Elisa se aproximou, pegou um pedaço de bolo restante e o colocou em um prato na frente de Beatriz. O bolo de torre estava muito bonito. É um dia feliz, não é? Coma um pedaço. Com essas poucas palavras, os olhos de Beatriz ficaram vermelhos. Nesse exato momento, passos apressados foram ouvidos do corredor. O advogado da firma de advocacia correu até eles. Ministra, nós cuidaremos da resposta à imprensa. A opinião pública já está se concentrando na corrupção do lado do senhor Almeida, então a cobertura sobre o casamento logo diminuirá. Elisa assentiu. Então, por favor, cuidem para que Clara e Lucas não se machuquem. Precisamos evitar que isso se torne um escândalo. Os funcionários do hotel baixaram as cortinas, bloqueando os flashes restantes, e o salão ficou preenchido apenas pelo som de respirações silenciosas. Uma suave música de piano começou a tocar novamente na recepção. Elisa puxou uma cadeira e sentou sua filha e genro lado a lado. Então, na frente deles, juntou as mãos dos dois. Toda a família enfrenta provações. Mas um casamento onde todas as verdades são reveladas desde o início, como hoje, é raro. Se não há nada a esconder, não há medo. Agora que vocês dois prometeram não virar as costas um para o outro sem falsidade, vocês se tornarão mais fortes. Clara, engolindo o choro, respondeu: Mãe, a partir de agora, nós mostraremos a você que tipo de casal seremos. Lucas continuou com a voz trêmula: Eu vou resolver o problema do meu pai. De forma transparente e legal. Quero ser um marido do qual Clara possa se orgulhar. A luz do candelabro brilhou um pouco mais forte, espalhando ondas douradas pelo salão vazio. Enquanto um dia tumultuado chegava ao fim, os funcionários que moviam os móveis pararam e observaram os três em silêncio. O nó complicado de emoções parecia estar se desfazendo lentamente, mas todos sabiam. No momento em que Sérgio abrisse a porta da sala de reuniões e saísse com os oficiais do MP, uma nova realidade os aguardaria. E observando o casal e a família diante disso, muitos fizeram a mesma oração em seus corações. Que eles sobrevivam a esta noite e enfrentem a manhã que se aproxima com firmeza. No jardim do terraço do hotel, o ar da noite descia frio. Entre os canteiros balançados pelo vento, as luzes da cidade se espalhavam como ondas. A equipe que terminava a festa dobrava cadeiras e empilhava copos vazios que emitiam um som oco. Sérgio Almeida ainda estava na sala de reuniões improvisada, discutindo com os investigadores do Ministério Público. Sua voz exaltada, vazando pela fresta da porta, ecoava pelo corredor. Elisa subiu ao terraço com uma garrafa térmica na mão. O cheiro quente de chá de camomila se misturou com o ar noturno e se dissipou suavemente. Beatriz, que estava apoiada no parapeito, recebeu o chá e baixou a cabeça. Seus olhos ainda mostravam sinais de uma emoção intensa que não havia se acalmado. Elisa perguntou em voz baixa: Professora, ouvi dizer que um acadêmico aprende até mesmo com fracasso. Para que a lição de hoje não seja em vão, o que a senhora fará amanhã? A mão de Beatriz tremeu, derrubando um pouco do chá. Ela respirou fundo e ergueu as pálpebras trêmulas. Hoje eu percebi o quão patética eu era. Amanhã, voltarei para a universidade e na primeira aula, pedirei desculpas aos meus alunos. E pretendo redefinir a palavra distinção que eu tanto ensinei. Elisa assentiu serenamente. Ela sabia, melhor do que ninguém, que a reconciliação não era uma mão estendida ao outro, mas um tempo para se aprimorar. No andar de baixo, no lobby, uma campainha tocou ruidosamente. O advogado pessoal de Sérgio havia chegado apressadamente. Logo depois, a porta da sala de reuniões se abriu e Sérgio saiu. Seu rosto estava duro como gesso e sua gravata torta. Enquanto caminhava pelo corredor, ele olhava ao redor. Seus olhos revelavam o medo de ser fotografado. Elisa o encontrou em frente ao elevador.
O olhar de Sérgio vacilou por um momento. Sua audiência no Ministério Público foi marcada para a próxima terça-feira, às 9 horas. Eu irei acompanhá-lo. Ao ouvir isso, Sérgio deu um sorriso amargo. Se a senhora for, mais repórteres aparecerão. É melhor que não venha. Para garantir um processo de investigação transparente, testemunhas também são necessárias. Eu cuidarei da imprensa, não se preocupe. Sérgio mordeu o lábio. Por um instante, ele pareceu ter sido descoberto em um pântano escuro pelos olhos de Elisa e desviou o olhar. Uma voz trêmula e difícil se seguiu. Por favor, me deixe em paz. Na sua frente, eu não sou mais o pai do noivo, sou apenas um réu. Elisa, em vez de responder, colocou a mão em seu ombro. O breve silêncio pareceu mais longo. Perto da 1 da manhã, os repórteres que guardavam a entrada do hotel começaram a se dispersar. Lucas, junto com Clara, permaneceu no salão vazio, ajudando os funcionários a dobrar as toalhas de mesa. Depois da meia-noite, um enorme caminhão de lixo viria para levar as flores e decorações de uma só vez. Clara pegou um lírio murcho e fez um buquê simples. Mesmo que tudo pareça arruinado hoje, esta flor ainda é bonita. Lucas pegou o buquê e sorriu fracamente. Se eu não tivesse resistido, já teria me escondido atrás do meu pai. Agora não temos onde nos esconder, então temos que ser mais fortes. Os dois confirmaram a força entrelaçada em suas mãos. Naquele momento, um anúncio silencioso soou no alto-falante do lobby. Era uma chamada para Sérgio, dos investigadores do MP. Eles precisavam verificar uma inconsistência nos documentos e queriam redigir o depoimento oficialmente, mesmo durante a noite. Lucas seguiu Elisa até o lobby. O investigador colocou sobre a mesa uma cópia da declaração manuscrita que Sérgio acabará de assinar. Elisa folheou o documento e encontrou uma frase que chamou sua atenção. O senhor registrou que nega todas as acusações. Sérgio tossiu desconfortável. Eu preciso ganhar tempo. Tenho que negar primeiro para que a defesa seja possível. Elisa fechou o documento e disse com firmeza: ganhasse tempo com um escudo apenas. A lâmina se aproxima cada vez mais do seu pescoço. Se o senhor for honesto agora, isso pode ser considerado na fase de pedido de prisão preventiva. Sérgio ergueu os olhos, mas finalmente baixou a cabeça. Ele disse que chamaria seu advogado apressadamente para mudar a estratégia. Elisa sussurrou discretamente para o investigador: não deixe o suspeito sozinho durante o interrogatório noturno. Há o risco de alegações de coerção. O investigador baixou a cabeça e respondeu: entendido. Sua atitude continha um misto de respeito pela ex-ministra e uma vigilância profissional em relação aos procedimentos legais. Às 2 da manhã, um funcionário do hotel apagou todas as luzes e trancou a última porta de entrada. A família e a equipe restante foram para uma sala de espera improvisada em um canto do lobby. A luz fraca dos postes de rua entrava pela cortina. No espaço vazio onde a festa havia acontecido, em vez do cheiro de comida, pairava um cheiro metálico inexplicável. Beatriz se aproximou de Clara e entregou-lhe uma pequena caixa. É uma placa de agradecimento que recebi em um evento da universidade. É algo pequeno, mas graças à sua mãe, sinto que tive a chance de me reerguer. Com o tempo, colocarei uma foto de vocês dois nesta caixa. Para não esquecer a lição que vocês me deram hoje. Clara assentiu e segurou a caixa com força junto ao peito. Às 3 da manhã, os investigadores do MP se moveram, e a porta da sala de reuniões se fechou. Sérgio não podia deixar o hotel até que a revisão oficial de sua declaração estivesse concluída. Até então, as pessoas que permaneceram no lobby perderam a fala devido ao cansaço e à tensão. Lucas, em frente à máquina de café, serviu um expresso forte 2 vezes na mesma xícara. As veias saltaram em suas mãos enquanto ele segurava o copo. Elisa, sentada em uma cadeira, hesitou e depois pegou silenciosamente o celular, enviando uma mensagem de texto para o secretário nacional de Justiça. Necessidade de discutir o escopo do mandado de busca e apreensão de documentos internos relacionados à investigação. Risco de uso político deve ser evitado. Depois de enviar a mensagem, ela soltou um longo suspiro.
Mesmo aposentada como alguém que sempre se definiu como defensora do interesse público, o silêncio poderia ser uma irresponsabilidade. Uma resposta do secretário chegou quase imediatamente: "Nos vemos amanhã de manhã cedo." Elisa desligou a tela do celular e fechou os olhos. Quando a onda de emoções do dia inteiro recuou, finalmente sentiu um esgotamento que parecia quebrar seus joelhos. Ela se recostou e olhou para o teto. Onde a luz do candelabro estava apagada, apenas uma sombra cinzenta descia. Naquela sombra, a cena do tribunal em seu primeiro dia como juíza surgiu lentamente. Responsabilidade, solidão e um questionamento sem fim sobre a justiça. Naquela noite, essa pergunta voltou em uma forma diferente. Enquanto isso, na rua em frente ao hotel, uma van de reportagem de uma emissora de TV estava parada com as luzes de emergência acesas. Uma legenda piscava: magnata, corrupção e batida policial em casamento, e uma repórter, enfrentando o ar frio da madrugada, preparava-se para uma entrada ao vivo. Mas os espectadores do outro lado da tela logo perceberiam. A protagonista de hoje não era um magnata caído, mas uma mulher que silenciosamente despertou a essência da autoridade. Clara, na sala de espera, cobriu a mãe adormecida no sofá com um cobertor. Lucas se aproximou e sussurrou: "É a primeira vez que vejo sua mãe assim." Até as pessoas mais fortes do mundo se cansam. Clara, ouvindo a respiração regular de sua mãe, murmurou: "Mesmo quando está cansada, minha mãe protege alguém." Essa é a vida que ela escolheu. Lucas segurou sua mão. Finalmente, o investigador do MP abriu a porta da sala de reuniões e anunciou que a revisão da declaração de Sérgio estava concluída. Eram 4 da manhã. A longa noite finalmente chegava ao fim, e o ar que precede o amanhecer entrava pela janela. Todas as figuras olhavam para os rostos umas das outras, iluminadas pela luz da madrugada. Tensão, medo e um pouco de alívio se misturavam no ar, pairando precariamente na fronteira de um novo dia. Quando o amanhecer se espalhou pela janela, o lobby cinzento do hotel foi lentamente preenchido pela luz da madrugada. O som dos obturadores dos repórteres e os gritos de Sérgio, que haviam atormentado seus ouvidos durante toda a noite, diminuíram, deixando apenas o som fraco de respirações cansadas. Quando o investigador do Ministério Público saiu do lobby com a última pasta de documentos, a porta se fechou com um baque. Naquele instante, o ar comprimido se soltou de uma vez, e suspiros de tensão explodiram por toda parte. Sérgio, sentado em um banco, curvou-se e cobriu o rosto com as 2 mãos. Sua gravata frouxa sobre a camisa amassada acentuava sua aparência desolada. Lucas se aproximou e ofereceu-lhe um copo de água. Sérgio, sem conseguir levantar a cabeça, murmurou: "Então é assim que termina?" A voz de Lucas era baixa, mas firme. "Pai, nada acabou ainda. O senhor precisa assumir a responsabilidade, não se esconder. Então, haverá uma chance de recomeçar." Sérgio levantou lentamente o rosto e olhou nos olhos do filho. Em seu olhar, vergonha, alívio e uma estranha dependência se misturavam. Ele pegou o copo de água e com a mão trêmula tomou um gole. Naquele momento, Clara apareceu no final do corredor. Em sua mão, havia um único lírio branco, um pouco amassado. Ela parou em frente a Sérgio e ofereceu-lhe a flor. "Este é o lírio que sobreviveu por mais tempo no nosso casamento hoje. Assim como esta flor, espero que o senhor também mantenha seu perfume até o fim." Os lábios de Sérgio tremeram. Ele pegou o lírio e o levou ao nariz. Uma respiração profunda, como um suspiro, encheu seus pulmões. Elisa, que observava a cena de longe, aproximou-se silenciosamente. Ela segurava um bilhete na mão. "Senhor Almeida, este é o cronograma que o Ministério Público deixou. Contém a lista de documentos necessários antes da sua apresentação na terça-feira e os procedimentos para a visita do advogado. Eu também o acompanharei." Sérgio olhou para o bilhete e depois ergueu a cabeça para olhá-la. Seu rosto, antes gelado, relaxou levemente e uma voz frágil e quebrada escapou: "Estou apenas causando problemas para a senhora. Qualquer um pode cair. O importante é como nos levantamos." Quando a frase, antes cortante como gelo, suavizou, Sérgio curvou a cabeça profundamente.
Naquele instante, a porta do hotel se abriu e 2 repórteres que não haviam ido embora entraram correndo com câmeras. Todos se encolheram com os flashes, mas a segurança do hotel os deteve rapidamente. A última pergunta, lançada pelos repórteres enquanto eram retirados, ecoou no lobby. Senhor Almeida, o senhor não tem intenção de renunciar? Sérgio hesitou, mas de repente olhou para Elisa. Ela assentiu com a cabeça. Sérgio se levantou, aproximou-se do repórter e disse com calma: quando os resultados da investigação saírem, a responsabilidade da diretoria também será esclarecida. Se necessário, estou preparado para deixar meu cargo. A resposta foi curta e clara. O repórter, surpreso, assentiu e se virou, e o segurança fechou a porta. O lobby ficou em silêncio novamente, mas um peso diferente do de antes pairava no ar. Onde os passos em fuga haviam parado, uma corrente de responsabilidade tomou seu lugar. Às 5 da manhã, uma música clássica suave começou a tocar nos alto-falantes do teto. A equipe preparava café e arrastava grandes sacos de lixo com os resíduos restantes. Elisa chamou Clara e Lucas para uma pequena mesa redonda. Qual foi a maior lição que o dia de hoje deu a vocês? Contei um para o outro. Clara falou primeiro. Aprendi que a verdadeira força não está em esconder, mas na coragem de revelar. E que eu tinha mais vergonha de mim mesma por ter me envergonhado da minha mãe. Lucas continuou. Eu percebi que se as pessoas que eu devo proteger, a empresa e minha consciência não estiverem do mesmo lado, um dia tudo desmorona. Elisa juntou as mãos dos dois. Este é o começo. Vocês não perderam nada, ganharam o mais importante, a coragem de não ter vergonha um do outro. Naquele momento, Beatriz desceu da escada que levava ao jardim do terraço. Em suas mãos havia documentos grampeados 2 vezes. Ministra Clara e Lucas. Ela sorriu timidamente e entregou os documentos. Passei a noite pensando e escrevi isso. Um é meu pedido de desculpas público, o outro é uma revisão do currículo do meu departamento. Vou recomeçar como professora de pedagogia. Elisa desdobrou os documentos, leu algumas linhas e assentiu. Quando perdemos, aprendemos. Quando aprendemos, agimos. A senhora fez bem. Os olhos de Beatriz ficaram vermelhos. Clara a abraçou. Enquanto os ombros das duas tremiam juntos, um aplauso suave se espalhou pelo lobby. Os funcionários do hotel, o advogado e alguns convidados que permaneceram até tarde estavam aplaudindo. Não era uma celebração extravagante, mas um aplauso de encorajamento mútuo por terem suportado uma noite difícil. Pela janela, o céu do leste se tingia com uma linha vermelha. O sol da manhã ergueu a cabeça por entre os arranha-céus da cidade, lançando seus primeiros raios. A luz atravessou a parede de vidro do lobby, iluminando simultaneamente Elisa em seu vestido, Clara segurando seu vestido de noiva e os ombros vacilantes de Sérgio. Poeira dourada parecia flutuar no ar brilhante. Elisa verificou o relógio e sugeriu em voz baixa: vamos subir ao terraço para ver o sol nascer? Já que lutamos na sombra a noite toda, devemos ver o sol mostrar o rosto juntos. Todos assentiram. A porta do elevador se abriu e, embora seus passos estivessem pesados de cansaço, eles subiram lentamente, um degrau de cada vez, em direção ao terraço. Naquele momento em que o amanhecer cinzento se vestia de vermelho, o vento estava mais límpido do que frio. Quando chegaram ao terraço, a cidade já despertava como se tivesse um alarme. O barulho dos carros, a sirene de uma fábrica ao amanhecer, o som de um trem distante. E sobre todo esse fundo, o sol laranja flamejante surgia. Sérgio, com um único lírio no peito, olhava para o sol. Com a voz trêmula, mas em um tom claro, ele disse: eu assumirei a responsabilidade quando puder. Eu prometo. Lucas, ao seu lado, apoiou seu ombro, e Clara segurou as mãos dos dois com firmeza. Elisa, um passo atrás, observava a cena. A marca do caco de vidro em sua mão ainda doía, mas até mesmo essa dor se desvanecia na luz da madrugada. O sol nasceu completamente. A cidade inteira se iluminou. As sombras das pessoas que atravessaram a longa noite se estenderam para trás. Sobre essas sombras, um pássaro madrugador bateu as asas e voou. E sem uma palavra seguindo o pássaro que subia,
os olhares de todos se voltaram para o mesmo céu. Um novo dia estava começando. Quando o sol subiu completamente acima de suas cabeças, as sombras das pessoas apoiadas no parapeito do terraço encurtaram. O laço de seu vestido branco brilhou transparente sob a luz do sol, e a barra do vestido de noiva balançou levemente ao vento, como se sacudisse a poeira da noite. Sérgio Almeida, com o lírio no peito, ajeitou cuidadosamente a gravata. A dignidade distorcida que antes cobria seu rosto foi substituída pelo peso da responsabilidade, mas seus ombros, por incrível que pareça, estavam mais retos. Quando o investigador do Ministério Público subiu para confirmar novamente o cronograma, ele foi o primeiro a se curvar em saudação. O investigador olhou para ele com surpresa e entregou-lhe uma pasta. Ali mesmo, Sérgio redigiu e assinou um termo de cooperação com a execução do mandado e o congelamento de bens. Lucas, que observava ao lado, prendeu a respiração e pegou a caneta. Ele assinou ao lado do pai, como codiretor, e com uma caligrafia trêmula, escreveu apenas uma palavra: responsabilidade. Elisa assentiu suavemente e confirmou a assinatura. Naquele momento, Beatriz se adiantou silenciosamente. Ela entregou cópias de seu pedido de desculpas público, escrito durante a noite, ao investigador, ao gerente do hotel e ao funcionário responsável pelo vídeo do casamento. As pontas de seus dedos ainda tremiam, mas sua voz era firme. O conhecimento não deve ser um escudo para exibir poder, mas uma armadura para proteger uns aos outros. Essa frase estava claramente escrita na primeira linha do pedido de desculpas. O investigador curvou-se brevemente em um gesto de respeito e desceu do terraço. Os repórteres já se preparavam para desmontar seus equipamentos na rua em frente ao hotel. Na tela da transmissão ao vivo que despertara a madrugada, a legenda Magnata, Corrupção e Cooperação com a Investigação apareceu uma última vez antes de desaparecer. As metáforas sensacionalistas e as especulações anônimas esfriaram rapidamente e, em seu lugar, vozes pedindo uma investigação séria e um processo transparente ganharam força. O fio de verdade, silenciosamente derramado por alguém, desceu como uma luz fria sobre o fervor da cobertura midiática que fervia de ambição. Olhando para o sol que acabará de nascer, Clara ficou ao lado da mãe. Seu vestido de noiva tinha manchas de sujeira, mas até mesmo essas marcas faziam seu sorriso brilhar. Mãe, eu também quero ser uma pessoa corajosa como você. Coragem não é uma palavra grandiosa. É um sentimento pequeno, mas firme, de não querer ser covarde. Elisa segurou a mão da filha e a apertou 3 vezes. Clara colocou sua mão sobre a dela e disse: assim como todos nós choramos, lutamos e esperamos juntos esta noite, podemos continuar a resistir juntos no futuro. Lucas se aproximou e colocou sua mão sobre as delas. E acrescentou em voz baixa: a casa que construiremos terá paredes de confiança e um teto de responsabilidade. Após um breve silêncio, Sérgio se aproximou e colocou o lírio sobre as mãos dos 3. O perfume que se espalhava da flor misturou-se com o ar puro e com a respiração deles. A voz do presidente estava rouca, mas firme. Depois que eu corrigir os erros que cometi, estarei diante de vocês novamente como um adulto do qual não se envergonharão. O sol subiu um pouco mais, e a sombra do parapeito do terraço tocou seus pés. Alguns hóspedes de longe observavam a cena e aplaudiam suavemente. O gerente do hotel, lembrando-se da noite agitada, respirou fundo. E prometeu a si mesmo não se intimidar diante da autoridade e não esquecer o que é o verdadeiro serviço de respeito ao cliente. Naquela manhã, cada um seguiu seu caminho. Sérgio entrou em um carro fornecido pelo Ministério Público e foi com o investigador para a primeira sessão de interrogatório. Lucas convocou uma reunião de emergência do conselho da empresa e anunciou que contrataria uma auditoria externa. Clara, em vez de ir para a lua de mel, foi ao hospital verificar a pressão arterial do pai, que havia subido durante a noite. E no final da tarde, junto com a mãe, comprou 2 caixas de mudas de lírio em uma floricultura e as plantou em um canto do jardim da casa do presidente. Enquanto isso, Elisa, para bloquear qualquer pressão externa sobre a investigação de corrupção, participou de uma reunião consultiva da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Os repórteres destacaram uma frase firme que ela declarou:
a justiça cresce na transparência, não no segredo. A frase foi aplaudida pela opinião pública e logo apareceu no mural interno do Palácio do Planalto, sendo inserida em um vídeo de treinamento de ética para funcionários públicos. As palavras de uma ex-ministra aposentada há mais de 10 anos tornaram-se novamente o gatilho para mover a sociedade. Uma semana depois, em uma pequena sala de eventos do hotel que havia sediado o casamento, uma refeição tardia foi organizada apenas para a família. Sobre a longa mesa disposta ao longo da parede branca, havia pratos simples de comida caseira, solicitados pessoalmente por Sérgio. Servindo um chá de crisântemo suave, Elisa sorriu. Ser simples, mas não perder a dignidade. Este é o começo da nossa família. Lucas, Clara e Sérgio, que ainda aguardava a decisão sobre sua prisão, sorriram um após o outro. Em seus sorrisos ainda havia vergonha, medo e arrependimento, mas, acima de tudo, a fé um no outro ocupava o maior lugar. O salão de festas, antes misturado com desejos pegajosos e medo, agora se transformará em uma mesa de jantar tranquila. Sobre aquela mesa, os 4 brindaram levemente com suas taças. A taça, despojada da aparência distorcida, estava clara, e as bolhas subiam lentamente como a palavra responsabilidade. A cada vez que uma bolha estourava, o olhar entre eles se tornava mais transparente. Depois da refeição, Elisa deu uma volta pelo salão vazio. Olhando para sua sombra refletida no chão brilhante, ela sussurrou para si mesma: agora poderei viver como uma mãe comum, certo? Mas assim que terminou a frase, seu celular vibrou. Era uma mensagem de uma organização de advocacia de interesse público, solicitando um parecer urgente. Elisa sorriu, verificou a mensagem e guardou o celular no bolso. Comum, mas sempre pronta para ir onde for necessário. Atrás dela, Clara abraçou e disse: mãe, nossa casa é o ponto de partida desse lugar necessário. Elisa olhou para a filha e assentiu lentamente. Do lado de fora da janela, o vento de outono soprava, e a cortina balançava levemente. A noite que antes fora uma tempestade havia passado, e uma manhã humilde, mas firme começava a preencher a casa. Aos pés da família ainda havia inúmeros procedimentos a serem resolvidos, mas seus corações, confiando um no outro, batiam em uníssono. E assim o enorme redemoinho que um único dia de casamento havia abalado foi contido com responsabilidade e coragem, e a família ergueu um novo caule sobre a ferida. A vergonha foi enterrada profundamente sob as raízes e sobre ela, um broto de lírio ergueu silenciosamente a cabeça. O vento, carregado de perfume, passou tocando levemente a folha. O erro de alguém, o perdão de alguém, o compromisso de alguém entrelaçados, criaram